Primeiro ano, um olá oficial para vocês. Estamos aqui para dar prosseguimento no nosso curso, mas fica com certeza a nossa torcida por vocês para prosseguimento, né, nas nossas tarefas. Então vamos aqui dar uma olhada no assunto, ainda seguindo, né, a questão de funções, só que agora uma função bem específica, né, que é a função afim. O que seria a função afim? Bom, vamos dar uma olhada aqui, o que seria interessante para a gente. A função afim, ela tem um apelido, né? Ou por que não dizer que é o contrário, né? A função afim é o apelido dela, que é a função de primeiro grau. Então, o que a gente precisa perceber sobre a função do primeiro grau? Bora ver o formato dela primeiro, né? Olha só essa situação aqui. Antônio Carlos pegou um táxi para ir à casa de sua namorada, que fica a 15 km de distância, e o valor cobrado engloba o preço da parcela fixa, que seria a bandeirada do táxi, né? De R$4, essa parcela fixa, mais R$ 2,20 por quilômetro rodado. Não estamos considerando aqui o tempo que o táxi ficaria parado em um eventual congestionamento. Bora ver quanto será que o Antônio Carlos gastou. Pela lógica aqui, tem o custo fixo, que seria os R$4, mais uma taxa aqui de 2,20 a cada quilômetro. Como foram 15 quilômetros, então eu pegaria esses 15 quilômetros e multiplicaria por 2,2. Certo? Essa seria a ideia. Bom, se você quiser calcular isso aqui, seria 4 mais 33. Então deu R$37. Bora imaginar agora que a casa da namorada ficasse a 20 km de distância. Como é que seria o cálculo? Bom, seria esses R$4 da bandeirada, mais os 20 km, vezes 2,2, que é o preço, o valor por cada quilômetro rodado. Certo? Então, tá bom. Depois a gente calcularia isso aqui. Agora, o que é interessante a gente perceber? Que nós temos uma parte que é fixa, que no caso é esse 4, ele vai se repetindo. E essa taxa de multiplicação aqui, e aqui, desse outro lado, nós vemos que é seria o preço, né? O custo, certo? Dessa corrida. Então, como é que nós podemos escrever essa função? Então, vou colocar assim, olha, o preço em função de x vai ser 4 mais 2,2 vezes x. Então, esse é o padrão de repetição. Esse x vai ser justamente o quilômetro, a distância, né, o quilômetro rodado. Eu troco ele, multiplico por 2,2 e aí eu somo com 4, né, da taxa fixa e tenho o valor do preço. Então, se você for perceber essa característica da função, ela tem uma parte que ela é fixa, né, um valor constante, e um coeficiente ligado ao x. Essa seria a cara da nossa função afim, ou função de primeiro grau, porque tá vendo esse x? Ele está com uma cara de um polinômio, né, de primeiro grau, ou de equação de primeiro grau, o nome que você quiser lembrar aí, tudo bem? Como é que nós percebemos o gráfico dessa função afim? Bom, se eu tiver, por exemplo, uma função assim, f de x igual a x mais 1. Como é que será o gráfico dele? Bom, f de x, vamos fazer uma tabelinha aqui de x e f de x. Fizemos isso, né, com conjuntos. Vou colocar aqui o valor de x valendo 0. Se eu colocar o x valendo 0, 0 mais 1 vai dar 1. Muito bem. X valendo 1, trocando lá na equação, 1 mais 1, 2. Se eu colocar o x valendo 2, 2 mais 2, 2 mais 1, perdão, 3. E assim por diante. Se eu colocar o x valendo 3, 3 mais 1, 4. Então, percebem que estão formando pares, né?
de resposta, certo? Pares de resposta. Eu preciso jogar isso que nós chamamos de plano cartesiano. Olha só, ele vai ter essa cara aqui. Então, eu tenho eixos x e y que eles vão se combinar, certo? Bora ver como é que funciona. Nós vimos que na matéria de conjuntos numéricos, essa reta numérica, e a gente colocou vários pontos aqui, né? Preenchemos ela todinha. Agora eu estou colocando verticalmente uma outra reta numérica, certo? E combinar esses valores. Então, essas duas retas elas se encontram justamente no ponto zero, das duas. O primeiro ponto, 0 e 1. Ó, 0 e 1. Então, x valendo 0 e o f de x, que para nós vai ser o y, igual a 1. Então, vou marcar bem aqui o ponto 1. Então, esse aqui é o ponto 1. Eu tenho uma coordenada de 0 para x e 1 para y. Logo na sequência, eu tenho o segundo ponto, que vai ser 1 para x e 2 para f de x, ou y, né? Seria onde? Imaginando que aqui seria o meu 1 e aqui fosse o meu 2. Então, esse seria o ponto de encontro. Ó, 1 para x e 2 para y, ou f de x. E prossigo desse jeito. O próximo ponto é 2 para x, que o 2 seria mais ou menos aqui, e o 3 para y. Bora ver esse ponto de encontro. Ó, correto? E o nosso último ponto é 3 para x e 4 para y. Então, eu tenho aqui justamente o meu gráfico. Ó. Correto? Juntando todos os pontos, eu tenho o gráfico da minha função afim. Então, você, para construir um gráfico, precisa montar uma tabelinha muito semelhante a essa daqui, para facilitar a sua vida. Certo? Vamos ver isso em alguns exercícios, semelhante à forma como eu estou apresentando para vocês. Bom, vamos ver agora a raiz de uma função de primeiro grau. Sendo uma função definida de R em R, ou seja, de reais para os reais, sendo com essa lei ou essa definição, f de x igual a 2x menos 5. Qual seria a raiz dessa função? Bom, raiz de uma função é simplesmente nós considerarmos o f de x sendo zero. Então, olha aqui. 2x menos 5. Passo esse 5 para lá, só com um sinal trocado, né? E por fim, passo o 2 dividindo. Então, esse aqui, deixa eu acertar aqui nossa equação. Esse aqui seria o zero da nossa função. Correto? Então, essa aqui é a ideia, é transformar, igualar o f de x a zero, considerá-lo zero. Como é que seria isso no gráfico? O gráfico tem essa cara aqui, correto? E a ideia, quando você for fazer o gráfico, ele vai ficar mais ou menos com essa cara. Esse ponto aqui vai ser o ponto menos 5, e este aqui que corta o eixo x vai ser exatamente 5 sobre 2, ou 5 meios. Então, entendam isso, a raiz de uma função é o ponto em que o gráfico corta o eixo x. Isso aqui é a raiz, ou o zero, de uma função, certo? Então, dê uma olhada nos exercícios que eu coloquei para vocês. Divirtam-se, né? Estamos por aí. Até mais.